Primeiramente, nós temos hoje o crime realmente organizado e globalizado. Para você ter uma ideia, as grandes organizações que atuam no Brasil, que tiveram origem no Brasil, elas estão presentes em vários países. Uma delas está presente em mais de 20 países do mundo. Então, isso demonstra não só a globalização desse crime, mas também a interligação, a integração entre o crime. Então, a partir daí, as forças de segurança, o Estado, tem que estar muito mais organizado que o crime. E, partindo dessa premissa, a gente tem trabalhado em várias frentes. Uma delas é a integração das forças de segurança, a integração das bases de dados, que é importantíssimo, e também a integração com as outras forças policiais dos outros estados, principalmente. O Pará tem se destacado no Brasil como um dos estados que mais encaminha policiais e faz operações em outros estados. Por várias vezes a gente já fez operações no Rio de Janeiro, por exemplo, com subida de morro junto com as tropas do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Amazonas, em Pernambuco. Em vários estados nós chegamos a atingir aqueles que realmente organizam o crime de forma mais coordenada. Porque assim, aqui no estado do Pará a gente consegue fazer o que a gente chama que é o dever de casa, né? O feijão com arroz, o básico, que é pegar um traficante local, o executor de uma ordem local, mas os grandes organizadores, as pessoas que pensam as organizações, elas normalmente não estão no nosso território e a gente tem que fazer um trabalho muito grande de investigação para poder alcançar essas pessoas onde elas estão. Assim como o Rio de Janeiro é um facilitador para esconderijo, para proteção de criminosos, a gente tem verificado que, e não é a realidade do Pará, a realidade do Brasil, vários criminosos procuram o Rio de Janeiro porque lá está a matriz, vamos dizer assim, de uma organização criminosa importante que atua no Pará, usa de esconderijo e proteção porque a geografia do Rio de Janeiro favorece isso. A nossa geografia, em contrapartida, favorece a logística da droga, que é o principal ativo das organizações criminosas. A principal mola propulsora da economia do crime organizado ainda é o tráfico de drogas, em que pese eles estejam agindo hoje em várias outras frentes. Tá? Mesmo quando agem em outras frentes, decorrentes para lavagem do dinheiro do tráfico de drogas. Então, entender o posicionamento do Pará no Brasil e no mundo é importante para que a gente compreenda o porquê das grandes apreensões que estão sendo feitas, o porquê da atuação de organização criminosa no estado do Pará. Vamos lá. Tratando-se de cocaína ou de skunk super maconha, conhecido como super maconha, o Brasil não produz 1 grama dessa droga. Essa droga passa pela fronteira e os únicos países no mundo praticamente que produzem essa droga são Bolívia, Colômbia e Peru. Quase que 100% dessa droga é produzida nesses 3 países, que fazem fronteira com o Brasil. Né? O Pará faz fronteira com algum desses países? Não. Mas o Pará é o corredor. Por quê? O Amazonas pega uma grande parte dessa fronteira, o estado do Amazonas. O Acre e Rondônia pegam também uma boa parte, assim como o Mato Grosso. Porém, para o escoamento dessa produção, principalmente para o tráfico internacional, essa droga tem que percorrer todo o Rio Amazonas e chegar ao Porto de Vila do Conde, ou quando é uma questão internacional, mas também nacional, chegar às nossas rodovias. Porque não há como escoar por via rodoviária uma droga que chega em Manaus, por exemplo, porque não há essa malha rodoviária que possibilite isso. Quando a droga chega no Pará, além de ter o corredor do Rio Amazonas, que é o principal corredor, a principal rota do tráfico de drogas na Amazônia, a gente tem também as estradas que favorecem, a BR-163, a Transamazônica, a 316, Nós temos uma malha rodoviária muito maior que todo o restante do norte do Brasil. Então o Pará é muito estratégico, infelizmente, nesse ponto, o tráfico de drogas. Assim como ele favorece a logística no norte em relação às atividades ilícitas, a atividade ilícita também é uma empresa, funciona como uma empresa, porém uma atividade que é ilícita. Quando você fala de tráfico internacional, claro, tem o Porto de Santos, o Porto de Itaqui, o Porto de Paranaguá, vários portos importantes no Brasil que também tem um trabalho muito forte nesse combate. Mas quando você pensa em logística, você tem que o Porto de Vila do Conde, assim como o Porto do Maranhão e Pecém também no Ceará, são os portos mais próximos da Europa e dos Estados Unidos. No caso nosso é mais próximo dos Estados Unidos, inclusive, que é o maior consumidor de droga do mundo. Né? Então, a logística, a localização geográfica do Pará, a existência de um porto e também a existência de rodovia a partir, que desde quando você vem da Colômbia, por exemplo, vindo pelo Amazonas, quando é que você começa a ter um emaranhado de rodovias? Quando você chega no Pará. Então, o Pará, o desenvolvimento, ele favorece a atividade ilícita, mas também favorece a atividade ilícita porque eles utilizam a mesma logística. E aí que a gente tem que estar atentos a esse movimento. E qual é esse movimento que nós estamos atentos? Exemplo, se o principal corredor de drogas é o Rio Amazonas, por que as polícias anteriormente nunca tiveram uma presença muito forte nos rios? Era uma estratégia meio que óbvia, mas que não existia.
Nós saímos de cerca de 30 embarcações para 86 embarcações nessa gestão. Nós temos hoje 6 lanchas blindadas. O Pará não tinha lancha blindada até 2018, nenhuma. E nós já tivemos situações de confronto com traficantes que vêm trazendo toneladas de drogas. As bases fluviais têm demonstrado, têm sido referência nacional, têm demonstrado a assertiva dessa estratégia. A base Candiru e Óbidos, logo que as embarcações atravessam a divisa com o Amazonas. A base Antônio Lemos no Marajó, que também é quando aquele emaranhado de rios convergem para um único movimento, que é o Rio Tajapuru, nós estamos lá presentes. E agora, até o final deste ano, nós seremos presentes com a base entre Abaetetuba e Barcarena, que é a base Rio Tocantins, que ficará no Furo do Capim, que inclusive foi o local onde nós aprendemos a maior quantidade de droga na história do Pará, e que também fica próximo do Porto de Vila do Conde. Entregando essas 3 bases, 2 delas já estão ativas, a gente consegue fechar uma estratégia fluvial muito bem montada e reconhecida nacionalmente. Então, a parte de rio, ela está sendo muito bem montada ao ponto de a gente ter saído de 3 toneladas de drogas ao ano, que era a média até assumirmos, para 10 toneladas há 2 anos atrás, e fechamos 2024 com 13 toneladas de droga apreendida. Para ter uma ideia do que isso representa, em 2025 nós já estamos com 10 toneladas de drogas apreendidas. Então isso leva a crer de que até o final de 2025 a gente vai bater o recorde histórico do ano passado. É porque a droga começou a passar agora? Não. Os países andinos produzem cocaína na verdade há séculos. O skunk, que é a supermaconha, está sendo produzida já há quase 15 anos na Colômbia. Então essa droga sempre passou, e a gente sabe disso. A gente nunca teve posicionado onde deveria estar para poder aprender. Com relação às 3 bases, o projeto anterior incluía até 4 bases. Por que são essas 3 que entrega essa primeira fase do projeto? O Rio Amazonas, principal corredor, passou do estado do Amazonas, já chega nela. Depois, o Marajó, para quem vem de Macapá, de Santarém, do Amapá, que porventura veio do Amazonas e não foi parada, ou parou, mas não foi localizada a droga, tem uma nova possibilidade no Marajó. E a terceira possibilidade já próxima ao Porto de Vila do Conde e próximo da chegada de Belém, próximo a Igarapé-Miri, Abaetetuba, que também é um movimento muito forte do contrabando vindo do Suriname. Aquele contrabando que vem com drogas sintéticas, mas também vem com produtos pirateados que a gente vai estar posicionado. Então, eu lhe garanto que com essas 3 bases posicionadas em pontos estratégicos, a gente consegue fazer a fiscalização. A 4ª base, que eu falei que seriam 4, ela seria uma base para o futuro, contando com a navegabilidade do Rio Tocantins, com a derrocada do Pedral do Lourenço. Por exemplo, se derrocado o Pedral do Lourenço, o Rio Tocantins se torna totalmente navegável até Marabá, Itupiranga, aquela região, a gente certamente vai ter um novo corredor. E aí está preparado para poder colocar essa base, mas somente quando ele for totalmente navegável. Paralelo a isso, continua ainda a expansão das lanchas. O Pará é um estado com 144 municípios, mas que pelo menos 102 deles necessitam de uma embarcação para fazer o policiamento correto na área rural ou até na área urbana. Então nós temos hoje 86 embarcações, saindo de 32. Claro que a gente ainda precisa complementar. Nós estamos com um projeto para este ano para a aquisição de mais lanchas, para que ao final deste ano todos os municípios que possuam uma malha hidroviária tenham uma embarcação, porque o policiamento nessas áreas ele é feito dessa forma fluvial, de forma que não tem como dispensar o apoio, o aparato fluvial. Primeiramente, com relação à estrutura física, estrutura de equipamentos. Hoje as polícias do Pará elas não devem nada para nenhuma polícia. Inclusive, vários equipamentos que nós temos, nós também cedemos à Polícia Federal para uso. Com relação ao equipamento, agora, obviamente, a Polícia Federal tem uma capilaridade no país. Então, como ela está presente em todos os estados do Brasil, isso é importante. E a partir disso aí é que é bom destacar a FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que nós já temos no estado do Pará. Vários estados do Brasil já têm. E o que é a FICO? É um grupo de trabalho formado por policiais civis, policiais militares, policiais penais e Polícia Federal e Rodoviária Federal, para que a gente possa, em conjunto, trabalhar ações estratégicas de combate ao crime organizado. E várias operações dessas, inclusive a operação, por exemplo, do estado de Pernambuco, que foi citada, ela foi feita pela FICO, por essa colaboração interagências. Então, o fato de a gente estar hoje integrado, o fato da integração, não dos órgãos do Estado apenas, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica do Estado. Eu falo com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com as guardas municipais que muito nos ajudam nesse ponto de fiscalização. Então, o Pará deu um passo importante quando há quase 2 anos a gente criou essa FICO, que é essa força integrada, uma força-tarefa, na verdade, que é focada exclusivamente no combate ao crime organizado e que conta com uma colaboração importantíssima,
serviços de inteligência e de capilaridade que a Polícia Federal tem no Brasil como um todo, já que essas organizações não são do Pará, elas são nacionais e transnacionais, inclusive. Então a gente tem esse trabalho de colaboração e que tem dado muito resultado. A droga ou a atividade ilícita é a mola propulsora dessa criminalidade violenta. Inclusive ela gera o latrocínio, o homicídio, o roubo, porque as pessoas viciadas vão roubar para poder comprar droga e forma esse círculo. Porém, tudo isso, ao fim e ao cabo, o interesse é o dinheiro. O interesse é monetário. Então daí, descapitalizar essa organização é fundamental. A gente descapitaliza de duas formas. Primeiro, quando você apreende toneladas de drogas, são milhões de reais e de dólares em prejuízo para as organizações. Então aquilo que ela investiu, ela já vai perder. Em contrapartida, a gente tem focado muito, tem conseguido um trabalho muito bom, através inclusive da FICO, dessa força-tarefa, de conseguir localizar bens, porque hoje se tornou uma rotina do crime que é organizado a lavagem do dinheiro, ou seja, você pega o dinheiro do ilícito e coloca em uma coisa que é lícita, posto de combustível, em comércios, em várias atividades que parecem ser lícitas, que a atividade em si ela é lícita, mas ela está na verdade acobertando a origem ilícita desse valor. A gente tem trabalhado na questão do garimpo também, que foi utilizado muito na Amazônia como um todo, e a gente está alertado aqui no Pará de que muitas das vezes o dinheiro do tráfico de drogas ele é investido, por exemplo, no ouro, porque é algo que vale muito e que qualquer quilo de ouro é um volume muito pequeno e ele reduz o que seria 200 quilos de cocaína, por exemplo, e o valor daquele dinheiro em um pedaço pequeno de ouro e consegue comercializar melhor e transpassar por divisas, por fronteiras. Então, realmente, seguir o dinheiro, né? Esse que é o lema. Seguir o dinheiro tem sido fundamental para que a gente possa desarticular, porque se por um lado a gente não pode deixar de fazer o serviço do dia a dia, o enxugar gelo, que é, por exemplo, no caso do Pará, você pegar o dono da boca de fumo, a mula que está transportando a droga, um barqueiro que está transportando até toneladas de droga dentro do barco, mas não é o dono da droga, a gente tem que fazer o trabalho aqui, alguém tem que fazer esse trabalho. Mas a gente tem que ter um foco específico também nesses organizadores, realmente nos mentores, que via de regra, no caso do Pará, não estão no nosso estado. Tanto que as operações feitas em Pernambuco, Santa Catarina, Goiás, Rio de Janeiro, que já foram citadas, a gente demonstra que tem alcançado nesses estados os verdadeiros responsáveis por isso. Primeiro, com relação à apreensão, você tem um baque instantâneo, né? Apreendeu a droga, você sabe que eles perderam milhões de reais e até de dólares. Com relação a perseguir o dinheiro, é um trabalho muito bem feito pelo Laboratório de Combate de Lavagem de Dinheiro, que a gente tem aqui no estado, que funciona dentro da parte da inteligência da Polícia Civil, onde a função principal tivemos uma apreensão de droga muito grande. Foram presas pessoas que estavam transportando a droga, mas que não são as donas da droga verdadeiramente. Vamos tentar localizar quem é. Então esse grupo se debruça na investigação relacionada especificamente a quem é o dono daquela droga, quem é essa pessoa. Normalmente ela tem uma atividade ilícita por trás disso, e aí verificar se naquela atividade ilícita não está entrando dinheiro da atividade ilícita, e assim, bloquear bens, bloquear valores. A gente tem conseguido bloqueio de terras, bloqueio de valores, não só em Belém, mas principalmente, na verdade, bens em outros estados, que é sabido que quem está aqui ganha um dinheiro para executar uma missão, mas quem ganha muito dinheiro com isso mesmo é quem está fora do estado, e a gente tem tentado alcançar essas pessoas, muitas vezes fora do país, inclusive, e aí vale a colaboração da Polícia Federal, da Interpol, muitas vezes, que é a Polícia Federal no Brasil é a Interpol, para que a gente possa alcançar essas pessoas. Mas aí o senhor sabe dizer quanto de recursos que vocês têm? Eu teria que fazer um levantamento de quanto que tem, porque existe o laboratório de lavagem de dinheiro em que eles trabalham exclusivamente nesse bloqueio e perseguição de bens, seja automóveis, imóveis, tem casas, tem fazendas, tem ouro, tem vários tipos de lavagem que eu teria que fazer essa soma para poder fazer, mas eu lhe garanto que a gente tem conseguido nos últimos 3 anos principalmente trabalhar muito fortemente nisso. Toda operação nossa que tem uma grande apreensão de droga, ela fatalmente está redundando em bloqueio de bens. Primeiramente, é importante falar desse tema que não é um problema do Pará, é um problema nacional e, mais precisamente, de uma operação criminosa específica que é sediada no Rio de Janeiro, que tem a sua matriz, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro e que transportou essa modalidade para o Brasil todo. Você vê fato dessa natureza no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Mato Grosso, em qualquer lugar do Brasil onde tem essa organização criminosa, você ouve falar disso. Onde às vezes não se ouve falar muito é porque a organização criminosa que domina aquele estado, ou que está mais
prevalente naquele estado, ela não é a que utiliza esse mecanismo, que é uma organização específica que faz isso. E como é que se começou? Na verdade, por que se ouve falar de um tempo para cá? Porque essa modalidade de extorsão, de oferecer o gás, do gato net, da água, de cobrar por segurança, essa era uma prática utilizada pela milícia do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro. As organizações criminosas trabalhavam com venda de droga e a milícia oferecia segurança, vamos dizer assim, particular para os moradores para se proteger das organizações criminosas e cobravam por isso. Então, isso foi uma modalidade inventada pelas milícias e que hoje essa organização criminosa adotou para também executar nos seus locais e exigir com que aqueles que estão naquele local, que é o Rio de Janeiro, façam isso nos outros estados. E digo por que isso ocorre. Nós podemos afirmar hoje que as lideranças maiores no estado do Pará, dessa organização, não estão no Pará. Estão aqui apenas executores. Muitas das vezes nem faccionados são. Eles devem para o tráfico de drogas, eles têm alguma dívida e que, em troca do pagamento, eles são obrigados a chantagear comerciantes, a executar um dano ao patrimônio. Então, aquelas pessoas estão lá. Para que elas estejam lá, elas têm que pagar. Por que elas têm que pagar? Porque elas estando lá, traficantes do Rio de Janeiro, do Pará, do Ceará, de Pernambuco, do Mato Grosso, eles dão um trabalho para a organização que está lá no morro, porque as polícias fazem incursões. O Pará faz num dia, no outro dia está o Ceará entrando, então isso dá um trabalho. Então, para que eles mantenham essa segurança de quem está lá refugiado de outros estados, é necessário que eles colaborem com ele. E para colaborar, eles fazem com que as pessoas que estão nos estados façam essa cobrança, tanto que as cobranças são e o dinheiro é enviado para o Rio de Janeiro. Quase que 100% das situações o dinheiro cai em contas do Rio de Janeiro, o telefone do Rio de Janeiro. Às vezes a pessoa é até daqui do Pará, mas que está lá trabalhando para ele. Então, é uma forma que a organização encontrou de poder se capitalizar além do tráfico de drogas, porque ela não trabalha, a organização criminosa hoje não trabalha somente com o tráfico de drogas. Ela continua sendo uma atividade importante? Continua, talvez as principais, mas muito da renda hoje dessas organizações é isso. Tá? Então, a gente tem trabalhado muito fortemente em achar, localizar os responsáveis aqui, que a gente sabe que tem que fazer, porque é um trabalho que se não fizer, o resultado é muito negativo, então a gente faz, mas a gente tem a consciência de que a solução final desse problema ela está em alcançar quem ordena isso e quem manda as mensagens de ameaça para o estado do Pará, que normalmente não estão no Pará. Via de regra, não estão no Pará, inclusive. Por isso que a gente tem pregado, e foi definido inclusive no Congresso Nacional pelo governador, de que todo o Brasil se una e faça uma ação conjunta, integrada e coordenada pela União no Rio de Janeiro. E digo a vocês, se a gente conseguir controlar o Rio de Janeiro, a gente consegue controlar o Brasil em termos dessa organização específica, pelo menos, que é natural do Rio de Janeiro. Por quê? Mesmo que não consiga prender todo mundo, que essas pessoas se espalhem e voltem para os seus territórios, eu garanto a você que a gente aqui no Pará consegue dar conta dos nossos, o Ceará consegue dar conta dos deles. O que está ocorrendo hoje é que todos eles estão encastelados no Rio de Janeiro, sem a possibilidade de a gente alcançar, porque geograficamente eles têm uma proteção e tem que ser feita uma organização muito grande para que as polícias possam, como a gente chama de subir nas comunidades e poder alcançar essas pessoas. Importantíssimo para a gente a ocorrência policial. A gente sabe que a pessoa não quer se expor, a gente sabe que a pessoa não quer aparecer, mas ela não precisa aparecer, até porque eu afirmo a você que de 10 comerciantes que recebem uma ligação, que recebem uma mensagem, essas 10 ligações elas partem no máximo de 2 telefones, 1 ou 2 telefones. Então a gente, na verdade, às vezes até tem aquele número, aquela pessoa que a gente já está trabalhando, investigando em cima dessa pessoa. Mas é importante ter as ocorrências porque quando chega um mandado judicial, é importante que aquela pessoa responda por cada um daqueles crimes, para que ela não saia daqui a 1, 2 anos. Ou que a gente consiga configurar que realmente é uma extorsão coordenada de uma organização criminosa. Que se de 10 apenas um comerciante registra, pode ser entendido pelo judiciário que aquilo foi um fato isolado. Então a gente tem que configurar que foi decorrente do crime organizado, que aquilo é algo articulado e que cada ameaça é um crime e que as penas devem ser somadas nisso que é um crime continuado. Tá? Então é importante primeiro o registro da ocorrência. Você sabe que a pessoa não quer se expor, mas ela não vai se expor no fato de só dizer, olha, eu estou recebendo essa chamada, não precisa dizer para ninguém que ela registrou. A gente normalmente já vai ter esse contato porque é alguém que a gente já está acompanhando e que normalmente não pegou porque está aqui. E o que a gente tem conseguido fazer tem dado resposta. Os executores, em todos os casos que foram noticiados, inclusive, a gente localizou muitos deles menores, outros viciados que nem faccionados eram, mas que foram cumprir a ordem para se livrar de uma dívida e que se não fizessem talvez fossem mortos pela organização criminosa. Então essas pessoas
vão resolver o problema prendendo ela? Não vamos resolver o problema prendendo ela, mas tem que fazer. Tem que dar o exemplo de que se fizer a gente tem capacidade de prender. Mas o que resolve o problema, de fato, é articulando uma ação e pegando os cabeças da organização. Como nós já fizemos no Pará, a Operação Cabeças 1, Operação Cabeças 2, Parabelo, várias operações do Pará é um dos estados que mais fez operação no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Nós somos um dos estados que mais subiu o morro com a polícia do Rio de Janeiro. Nós, há cerca de 3 anos, nós subimos no Rio de Janeiro e conseguimos localizar o 01 da organização no estado do Pará e que morreu em confronto com a polícia. Então, te demonstra que tem capacidade de chegar. O que é importante para nós no Pará é que a gente possa fazer essa operação articulada no Rio de Janeiro. Primeiro que nas eleições de 2024 a gente teve várias situações dessa natureza que foram investigadas, nós conseguimos localizar alguns, porém a mesma pessoa praticamente que faz a ameaça da comerciante é a mesma pessoa que cobra o dinheiro do candidato para que ele possa fazer campanha naquele bairro. Tá? E vale a mesma situação, a gente tem que subir no Rio de Janeiro para poder desarticular a organização. Paralelo a isso, o caso específico das eleições, ele é um crime federal. Então, a Polícia Federal, à época, juntamente conosco, fez várias operações. Nós chegamos a responsabilizar e prender alguns desses envolvidos, tendo em vista que é um crime que é um crime eleitoral, que ele afeta a livre escolha do cidadão e que ele afeta o processo eleitoral como um todo, ele é um crime federal. Então, na época da eleição de 2024, vários inquéritos foram instaurados também na Polícia Federal para investigar e a gente fez essa operação em conjunto através da FICO, dessa Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, e que a gente conseguiu responsabilizar várias pessoas. Mas todas essas, seja a questão do comerciante, seja a questão do candidato, qualquer outro tipo de situação, elas partem sempre do mesmo local e partem sempre das mesmas pessoas. A gente tem organizado, e aí pelo Brasil como um todo, essa situação coordenada no Rio de Janeiro. Tá? Eu volto a falar, a gente tem que fazer uma ação no Rio de Janeiro, entendeu? Começou a fazer já e a gente tem articulado para fazer isso. Então, espera-se que até o ano, nós temos um pouco mais de um ano para a eleição, até lá, obviamente, essa ação coordenada já terá ocorrido e eu afirmo que se essa ação coordenada ocorrer, ela acaba não só com ameaças a comerciante, mas também acaba com ameaça a candidata e acaba com outro tipo de situação praticada pelo crime organizado. Primeiro, é bom destacar e lembrar a população do cenário que a gente recebeu do Estado. Muita gente, a gente não gosta de lembrar o que era ruim e o que é passado, mas é bom lembrar para poder ver o que a gente chegou. Roubo a banco a cada 15 dias, modalidade novo cangaço, domínio de cidade, que a população inteira ficava aflita. Nós estamos há quase 2 anos nesse tipo de situação. Há 5 anos nós tivemos 3 casos, então nós tínhamos 20 casos por ano. Ou seja, a cada 15 dias praticamente era um roubo a banco nessa modalidade novo cangaço. Roubo a carro forte há mais de 3 anos, a figura do carro prata, as execuções, as chacinas em série, 5, 6 homicídios numa situação só, que era corriqueiro se ver em Belém e em vários pontos do estado. Hoje a população não vê e não assiste essas cenas. Sair de 4.000 homicídios em 2018 para 1.890 em 2024, o que é muito, 1.890 ainda é muito homicídio, mas um estado que já teve 4.000 chegar a 1.890 é um avanço de mais de 50% de redução. E a gente tem um dever. E por que a gente tem o dever de casa para frente? É alcançar um índice que a gente persegue há muito tempo. Eu vou lhe dar uma ideia. Em 2018, a morte por 100 mil habitantes no Brasil era 25 mortes por 100 mil. O Pará era 54 mortes por 100 mil. Belém era 75 mortes por 100 mil. Nós fechamos Belém ano passado com 14 mortes por 100 mil. O objetivo do Estado em 2030, que é um objetivo nacional, na verdade não é só do Estado do Pará, é nacional, uma meta nacional, é chegar a 16 mortes por 100 mil habitantes. Nós fechamos ano passado com 25. É acima, mas já foi 54. Então a gente tem avançado, tem conseguido integrar a base de dados, integrar as forças de segurança, adquirir equipamentos de ponta. Eu afirmo a você que hoje nenhuma polícia do Brasil pode ter igual, mas a gente não deve para nenhuma polícia do Brasil em armamento, em equipamento, em visão noturna, visão termal, inteligência artificial, para hoje estar preparado para enfrentar qualquer tipo de criminalidade, viaturas blindadas, lanchas blindadas, isso nada existia há 6 anos. E a gente tem conseguido avançar e sabe que ainda se a gente tem 1.690, já teve 4.000, a gente pode chegar em menos de 1.690 neste ano, que está caminhando inclusive para isso já.